Olá, bem-vindos mais uma vez, né, dando continuidade à nossa jornada técnica, encerrando hoje. E estamos aqui com a nossa equipe de monitoramento. Ontem trabalhamos um pouquinho aí sobre os e-mails. Hoje já adentramos mais aí no diário digital, não é mesmo? Junto com a professora Ana, a professora Andréia, que abordaram muito bem aí este acesso. E nós iremos dar continuidade aos lançamentos, de como lançar, ali, fazer os lançamentos no diário digital. Lembrando que ele está passando por uma atualização para ele ficar ainda melhor, né, para o nosso uso. Então, nós estaremos abordando passo a passo, como é o passo a passo, né, ele não muda, ele é o mesmo, porém ele está com um layout aí melhor, um layout mais bonito, colorido, e aí também ajudando na identificação de cada ícone, né, e sempre atualizando para nossa melhoria. Eu sou a pedagoga Keila Patrícia e não estou sozinha novamente. Hoje eu trouxe mais uma colega para estar aqui juntamente conosco, trabalhando o nosso diário digital, também falando um pouco sobre esses lançamentos, como acontece, como é o nosso dia a dia, e é a nossa colega que vai se apresentar para vocês também e dar uma palavrinha a todos. Olá, professores. É um prazer recebê-los novamente na nossa jornada pedagógica. Hoje nós vamos dar continuidade, né, o que a professora Andréia e a professora Ana já começaram no primeiro momento falando sobre lançamento. Nesse momento nós vamos especificamente falar sobre lançamentos de avaliação e notas. Vamos também abordar junto com vocês sobre o calendário de série, né, sobre o cronograma de sequência de aula, e vamos também abordar um pouquinho sobre o GLPI. O calendário de série e o cronograma de aula, por que nós vamos abordar aqui nessa jornada técnica, né? Porque são documentos essenciais para que vocês utilizem para fazer os lançamentos adequadamente, conforme o que foi planejado pela equipe pedagógica, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem, tirem as dúvidas com vocês nesse momento, né? É um momento oportuno para isso, onde nós estamos, assim, simultaneamente, né, de forma síncrona, conversando, e aproveitem mesmo a gente no horário do intervalo, quando nós formos começar com a interatividade, anotem as perguntas de vocês e podem estar colocando pelo YouTube, pelo IPTV, e a gente está aqui para caminhar juntos, ok? Isso mesmo, contamos com a participação e contribuições também. Bem lembrado também, né, professora Socorro, nós acompanhamos também o primeiro momento e nós vimos que ainda tem um pouquinho de dúvida em relação ao que foi abordado ontem. E como a professora lá de Parintins colocou, né, temos que aproveitar este momento. Então, se restou alguma dúvida também em relação ao que abordamos ontem, não tem problema, do e-mail vocês podem colocar, só que nós estaremos tirando aí no momento da nossa interatividade, tá bom? Hoje nós vamos abordar novos temas. Anotem também sobre os temas de hoje e os temas de ontem, o que ainda ficou pendente, nós não queremos deixá-los sem respostas, tá bom? Então, podem também estar trazendo, assim como a professora de Parintins trouxe. E aí, no momento da interatividade, nós estaremos abordando, não tem problema algum. Certo, professora Socorro? Muito Então, bem. vamos lá, né? E o tema de hoje, desse primeiro momento aí, é continuar, né, dando sequência aos lançamentos. A professora Ana e a Andréia falaram muito bem aí sobre o lançamento das frequências, o lançamento do objeto do conhecimento, que são os nossos conteúdos, abordaram muito bem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, o cadastro dela, como ele é feito e o que é preciso ter em mãos aí para realizar este lançamento. Então, professora Socorro, como que se dá, né, esse cadastro? A professora Socorro vai abordar para nós. Então, o cadastro do dia da avaliação, ele tem que ser de acordo com a data estabelecida no cronograma de sequência de aula. Por isso eu falei há pouco da importância desse documento, né, de todos os professores terem em mãos esses documentos. A gente observou, fazendo acompanhamento no ano passado, né, Keila, que alguns professores eles ficavam perdidos com relação ao dia, que dia eu devo lançar? E alguns lançaram dias aleatórios. E não é para acontecer isso. Os dias eles estão estabelecidos nesse cronograma de sequência de aula.
O professor, ele só vai poder fazer esse cadastro da avaliação depois que ele tiver feito o lançamento da frequência e o lançamento dos objetos de conhecimento. As meninas anteriormente, a professora Andréia e Ana, elas falaram sobre esse lançamento de frequência para vocês, né? Falaram também do lançamento dos objetos de conhecimento, e para vocês fazerem o cadastro das avaliações, vocês precisam ter já feito esse lançamento das frequências e dos objetos de conhecimento. Isso mesmo, é uma ordem, né, professora Socorro? Mas então, Isso. como que a gente vai fazer esse lançamento? Nós já temos aqui o cadastro, né? Lembrando, gente, que esse é o layout de 2024, tá? Como a gente falou para vocês, ele está passando por modificações, mas o passo a passo continua o mesmo. Então, vocês já lançaram aqui a frequência, né, com a professora Ana, com a professora Andréia, já lançaram conteúdos, e agora nós vamos aqui para o terceiro passo, que é as avaliações. E aí você vai clicar na aba de avaliação e vai fazer o lançamento. Olha, para lançar as avaliações, então você vai clicar na aba avaliação e em seguida adicionar. Clicou na aba, aí tem bem aqui, olha, adicionar, já está até marcadinho, né? Então, como a professora Socorro falou para a gente, as avaliações só podem ser cadastradas, né, também depois que foi cadastrado frequência e conteúdo. E também em dias e frequências e conteúdos já foram lançados, né? Como eu falei aqui, a professora Socorro colocou. E aí você vai dar sequência. E aí você vai identificar lá a data da avaliação. Você vai ter um calendáriozinho bem aqui, é só clicar nele e vai aparecer o calendário. Você vai clicar na data que ocorreu a avaliação, né, professora Socorro? Precisa ser a data que ocorreu esta avaliação. E aí você vai colocar depois o próximo preenchimento, já vem aqui o valor dela, né? Aí você vai colocar o instrumento pedagógico, que é, no caso aqui, a avaliação escrita. E assim você vai dando continuidade ao preenchimento e você vai ir para aqui, ó. Terminou, adiciona e tem que salvar, tá bom, gente? Tem que salvar. A gente vai ver aqui no próximo. Você adiciona o conteúdo, tá? Depois que você adicionou o conteúdo, aí sim você vai ver que salvou, tá? Então, olha só. Só aqui lembrando, olha, o período letivo. O que é esse período letivo? É o período único, né, professora Socorro? O que é esse período? Sim. Por que é esse período único? É porque nas escolas presenciais da secretaria, cada dia de aula é estipulado por tempo, certo? Aqui no CMEA, no ensino mediado, não, ele não é dividido por tempo. Então, por isso que tem esse período único. É importante que vocês selecionam sempre esse período único, porque se vocês colocarem semestre, bimestre, vocês não vão conseguir fazer esse lançamento, porque o CMEA, o mediado, ele funciona como um período único. Não é dividido, a carga horária de aula diária não é dividida por tempos de aula. Não é bimestral, tá, que nós trabalhamos. E também, Keila, é importante nós frisarmos aí a importância de colocar o código e salvar. Alguns professores, eles preenchem, fazem todo esse preenchimento, mas no final eles não colocam o código e nem salvam. E aí, às vezes, eles disseram, poxa, professora, eu fiz todo esse lançamento e na hora não gravou, meu portal está com problema, ou a internet não porque ele esqueceu de colocar esse código, né, Keila? Isso, o código que a professora Socorro diz é esse aqui, tá, pessoal? Esse código aqui é um númerozinho ou uma letra, um caractere que vai aparecer aqui nessa caixinha. E aí, eu não estou entendendo, não entendi que código é esse. Você pode clicar aqui nesse botãozinho de atualização. Ele vai atualizar e você vai verificar um novo código até você conseguir entender, porque às vezes eu também não entendo, professora Socorro, são umas letras que estão bem camufladas. Mas aí você pode aí clicar aí nessa setinha, né? Isso. Até encontrar um código que esteja bem compreensível para você, tá bom? E aí você vai colocar aqui nesse campo, tá bom? E aí sim, você vai estar adicionando e salvando, né? E caso você precise de adicionar algum outro conteúdo, gente, você vai repetir essa operação. Lembrando que nós estamos falando de avaliação, tá bom? Conteúdo da avaliação. Essa unidade temática aqui, o que é essa unidade temática, gente? Por isso que a gente fala da importância do CSA para preencher o nosso diário. Essa unidade temática, cada componente curricular, os nossos professores antigos já sabem, vai receber no CSA e cada unidade temática tem um tema. E aí,
é só você clicar aqui, ó, que ele já está cadastrado. E aí você vai escolher a unidade temática e o conteúdo também apresentado dessa avaliação aqui, tá bom? Então, já está cadastrado, você vai adicionar, certo? Ok? Tudo bem, Keila. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Por fim, você vai repetir o código, né, e clicar em salvar, que foi o que a gente já viu, né? Já clicou em salvar, repetiu o código, salvou, ok? E aí vai aparecer essa outra abinha aqui, olha. Aqui, olha, a mensagem de que foi salvo. Gente, muito importante essa mensagem. Essa mensagem aqui certifica de que realmente a sua avaliação foi salva com sucesso, tá bom? E aí, você também vai ter uma lista de avaliações, das suas avaliações cadastradas, que vai ficar bem aqui, ó, tá? Então, se você deseja cadastrar outra avaliação, você vai fazer o mesmo processo, certo? E aí, pode falar, prof. E é isso mesmo, Keila. Nesse detalhe da avaliação, né, você vai ver cada componente ele tem um número de avaliação, né, que é de acordo com a carga horária, e isso vai ser explicado melhor pela equipe pedagógica. Mas, assim, se tiver a primeira avaliação, a segunda avaliação, ela vai ficando detalhada aí nessa tela, em sequência uma da outra, tá bom? Isso. E aqui vocês vão ver os íconezinhos, gente, olha. Esse pretinho aqui, ele tem o detalhe da sua avaliação. Eu quero saber o que eu cadastrei nessa avaliação. Clica nele que ele vai mostrar tudo, ok? O azulzinho, ele vai alterar, né? Coloquei na data errada, né? Então, clica no botão azul, você vai lá e altera, ajusta, que é importante estar na data certinha, né, professora Sim. Socorro? É isso mesmo. Justamente nessa situação que nós vamos estar repetindo novamente, né, que as avaliações precisam ser cadastradas de acordo com a data que consta no CSA. Se por um acaso o professor cadastrou a avaliação numa data diferente, ele vai ter que apagar essa avaliação que ele cadastrou, e para isso ele vai utilizar esse botãozinho vermelho, que é o botão de excluir. Isso mesmo, certo? Então, como a professora Socorro falou, cadastrou data errada, eu não apliquei a avaliação naquele dia por N motivos, mas a data tem que ser conforme o CSA. Então, se colocou a data errada, exclui, tá bom? E aí, lança conforme CSA. E aí, você vai para o lançamento de notas, né? Aqui, nesse amarelinho, é quando você vai dar sequência para o lançamento de notas. Até então, a avaliação, tá tudo ok? Né? Tudo certinho? Isso. Se tiver alguma dúvida aí, podem anotar. Na interatividade, a gente vai retomar, tá bom? Então, aqui é o lançamento da avaliação. Depois da avaliação, tem o quê? A nota, não é mesmo? Então, o principal botão aí é esse botão de lançamento de nota, né? Que é quando você fez o cadastro das avaliações, você selecionou os objetos de conhecimento, você selecionou a unidade temática, tudo selecionado. Só depois disso é que você vai clicar nesse botão para fazer o lançamento da nota da avaliação. Certo. E aí tem um ponto de atenção, prof. Olha só. Isso. As avaliações só poderão ser cadastradas após o lançamento da frequência e conteúdos do dia, que foi o que a gente já reforçou. Sim. Né? É um passo a passo. Acredito que quanto a isso, não há dúvidas. E aí, olha, os tipos de avaliação, né? Nós temos alguns tipos de avaliação que a gente trabalha aqui no CMEAM. Certo? AVA, AVB, recuperação paralela, recuperação final, progressão e reavaliação. Meu Deus, eu não sei o que é isso, que avaliações são essas. Gente, não se preocupem, porque a partir de amanhã teremos continuidade, né, com as nossos pedagogos, que nós temos os nossos pedagogos também, né? Então, eles vão estar falando uma por uma, não se preocupe. Hoje é sobre o lançamento no diário, tá bom? A gente vai dar só uma pincelada, porque o pedagógico vai abordar muito bem. Então, esses são os tipos de avaliações que nós, do Centro de Mídias, trabalhamos, tá? Aliás, toda a rede, né? Precisa dar aí esse apoio ao nosso aluno, dando todas as chances aí de recuperação. A avaliação, só um ponto de atenção, em relação à avaliação de progressão. Gente, somente para estudantes que ficaram em competências. No caso do ensino fundamental, só pode fazer essa avaliação de progressão com 2 componentes curriculares. E no ensino médio, 3 componentes curriculares. Então, fundamental, eu preciso 2 componentes curriculares para entrar na avaliação de progressão. E no ensino médio, são 3.
Mas amanhã, a partir de amanhã, vai ser bem abordado e detalhado sobre isso, tá? Então, fiquem tranquilos. E aí, olha, lançamento ainda de notas sobre a reavaliação. Ela é realizada, né, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano, né, na Sim. 3ª série do ensino médio. Então, sempre nos anos finais de cada sempre. nível de ensino, tá bom? E se caso as notas sejam lançadas em datas divergentes ao CSA, e Sim, aí tem que ser, né, isso, tem que ser excluído. excluída, tá? Mas assim, as notas, como é que eu faço para excluir essas avaliações, né? Primeira coisa que você tem que fazer, como é que eu faço para excluir uma avaliação? A primeira coisa que tem que ser feita é apagar as notas. Você não vai conseguir excluir as avaliações clicando em excluir a avaliação. Primeiro você tem que apagar todas as notas que foram lançadas no dia que não era condizente, e aí quando você apaga as notas, daí o sistema vai lhe possibilitar a exclusão daquela avaliação, tá? Então, coloquem essa anotação aí, porque às vezes a gente perde muito tempo. Eu estou tentando excluir a avaliação e não consigo. Eu não consigo por quê? Porque eu não fiz o passo certo, eu não excluí a nota primeiro para poder excluir a avaliação. Okay? Bem lembrado, professor. Então, tem esse ponto de atenção, né? Para excluir a avaliação, se você já lançou a nota, apague primeiro a nota e depois vai ser apagado, né, a avaliação. Muito bem. E aí aqui, gente, é o passo a passo do lançamento da nota, né? Que a gente falou dos tipos de avaliação que nós temos, que serão bem abordados a partir de amanhã, né? Cada tipo de avaliação. E aí nós vamos aqui ao lançamento. Olha, aqui vai abrir essa página, tá bom? Da avaliação, assim que vocês salvaram tudo, fizeram todo aquele processo, e aí você vai clicar naquele botãozinho laranja em adicionar a nota e vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Vocês vão visualizar a avaliação. Aqui, no caso, a avaliação cadastrada foi o quê? Uma AV, né? Uma AV, ela tem um códigozinho, e aí vai aparecer a data que você cadastrou. E aqui, nessa caixinha, é aonde você vai colocar a nota. Olha, para lançar a nota, você vai clicar no botão correspondente, certo? Preenche as notas na coluna marcada, que é essa coluna já marcadinha de vermelho. O sistema está preparado, olha só, esse ponto de atenção, gente, para automaticamente colocar a vírgula. Então, assim, ó, se eu tenho um aluno que ele tirou, vamos supor, 8,5, 8,50, né? Quando eu for lançar, eu vou lançar o 850, tá bom? Eu não vou colocar a vírgula, porque o sistema ele já é programado para adicionar aí as casas decimais. Então, eu vou colocar um número cheio, 850, tá? Que significa aí o 8,5. E temos também aqui, gente, nesse momento de lançar, a gente não pode esquecer daquela avaliação, né, professora Socorro, das sociabilidades, né, que a gente tem, que o pedagógico trabalha. As habilidades socioeducativas, né, que a gente trabalha, que são 2 pontos que valem. Então, aqui, você não tem um campo específico dessa habilidade, dessa avaliação, perdão. Você precisa estar fazendo a somativa e colocando aqui. Ok? É 2,5, tá? Só corrigindo, o valor é 2,5, né, da avaliação. Então, vocês precisam estar somando e colocando aqui, porque senão vai prejudicar o nosso aluno, né? Sim. Se ele tirou, vamos supor, 5, ele já tem, vamos supor que ele tirou os 2,5 da avaliação, né? Das sociabilidades educativas. Então, se você não der esse ponto, ele vai ficar, né? Ele vai perder. Então, é importante você fazer a somativa também dessa avaliação. E aí, colocar tudo aqui nesse registro, tá bom? E aqui vocês vão ter aqui, ó, a lista de alunos da turma de vocês, certo? E aí, é só ir aqui para... Deixa eu apagar essa seta aqui. Para confirmar, ok? E aí, você confirma aqui e... Pronto, adicionou a nota do seu aluno. Só lembrando, né, Keila, que também aí no final vai aparecer no sistema o código, né, que deve ser lançado, igual como foi feito lá nas frequências, no cadastramento das avaliações. Quando você atribuir as notas, também vai aparecer o código. Digite esse código e depois você clica em confirmar. Se você não fizer esse último processo, as notas não vão ficar registradas no sistema. Isso mesmo, prof. Muito bem lembrado. Então,
Olha só, cadastrar somente a quantidade de avaliações previstas para cada componente curricular. Aquilo que nós já comentamos, né? Só pode cadastrar o que está no CSA. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aparatas, professora Socorro. Que é essas aparatas, hein? A gente recebe muitos chamados, né, sobre elas. Muitos chamados, né? Muitos professores ficam colocando, eu preciso abrir a aparato do componente geografia, por exemplo, fechou, o que é que eu faço, né? Quando você precisar fazer reabertura de aparatas, você tem que procurar o gestor da escola. Por quê? Porque ao término do componente curricular, após 5 dias úteis, o sistema ele já está programado para bloquear essa aparata. Se eu, enquanto professora, não fizesse lançamento nesses 5 dias úteis, as aparatas vão fechar, né? Para fechar as aparatas, quem é que fecha? A princípio, sou eu, enquanto professora. Eu fiz o lançamento de todas as minhas notas, né? Quando eu fizer o lançamento, que eu colocar o código e que eu salvar, eu já fechei as minhas aparatas. Aparatas fechadas, se tiver alguma outra alteração para ser feita, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pedir a reabertura da aparata. E quem é que faz essa reabertura? Logo de imediato, o gestor da escola ou o secretário da escola. Eles podem estar fazendo essa abertura das aparatas, ok? Certo, muito bem. Temos fechamento, reabertura e temos também o bloqueio. O que seria esse bloqueio? Bloqueio e desbloqueio, né? Esse bloqueio, o sistema ele está programado, gente, para bloquear essas aparatas no 5º dia útil após aí o término do componente. Então, o componente terminou, tem até 5 dias úteis para fazer o preenchimento. Não fez, ele é bloqueado, tá bom? Então, ele é bloqueado automaticamente. Neste caso aí, se por qualquer eventualidade não for possível lançar as notas aí no prazo, então você vai solicitar ao gestor, como a professora Socorro falou, né, da escola sede, né, o desbloqueio das aparatas, porque ele tem esse perfil de realizar o desbloqueio. Nós também podemos auxiliá-los, né, mas lembrando sempre dessa hierarquia, porque vocês têm que estar sempre em contato aí com a escola sede de vocês, tá bom? Então, bloqueio, desbloqueio, fechamento e reabertura, tudo certo, né? Vão anotando aí as dúvidas. Nós vamos falar agora um pouquinho, prof, sobre o nosso calendário escolar, certo? Muito bem, olha, a importância dele, né, para toda a rede, né, mas nós também aderimos e temos que aderir, né, ao calendário da rede, e aí ele tem uma importância muito grande, né, para os nossos alunos. Ele garante a carga horária, gente, mínima e organiza também esse período de descanso, as férias, né, o recesso. Então, esse calendário é de suma importância para toda a rede, ok? E o calendário escolar de série, ele é fundamental para a eficiência, o controle e a qualidade do nosso CMEAN também, do ensino que é realizado aqui, promovendo uma educação mediada com planejamento estruturado para obtermos os nossos resultados positivos, né, Sim, professora? com certeza. Muito bem, então ele é muito importante. E lembrando que todo esse material vocês recebem aí no material pedagógico, né? Vocês vão estar recebendo ele aí também no e-mail de vocês, no e-mail da turma, tá bom? Tudo que é pedagógico, e-mail da turma, certo? Vamos seguir então. Muito bem, olha, a importância dele, né? Nós mencionamos aqui, mas nós topificamos alguns pontos importantes. Ele organiza a organização pedagógica, né, professora Socorro? Sim, organização pedagógica, porque ele vai definir os períodos letivos, as avaliações e todos os projetos que são trabalhados em cada série. Certo? Ele também ajuda a fazer o alinhamento, né? E padroniza e sincroniza as atividades com a Secretaria de Educação. Também serve para que a gente consiga fazer o monitoramento, né? Monitorar o progresso dos lançamentos de frequências e notas e facilita a estratégia de reforço. Isso mesmo. E nós temos um modelo de 2024, né? É mais ou menos assim, tá? O calendário esse não é desse ano, tá bom? Só uma observação. E ele vem com alguns íconezinhos, mas ele tem uma legenda abaixo, então
você tem uma legenda de o que significa cada item. Esses coloridos, gente, por que que tem? Eu tô vendo aqui para os professores novos, né? Cada corzinha representa um componente curricular, quando eles vão estar aí em tela. Né? Então, como nós vimos, o nosso período é único, né? Nós trabalhamos o ano todo, então é modular. E aí, olha, cada cor dessa que vocês estão vendo no calendário é um componente curricular. É o período em que eles ficam no ar, juntamente aí com vocês, tá bom? Esse é o calendário da série, né? Cada série vai ter o seu calendário, com a sua corzinha específica, dizendo aí cada momento, né, em que cada professor, cada componente vai atuar. Ok? Certo? Ok. Vamos para o próximo ponto agora, que é o nosso CSA, que é um instrumento assim de suma importância para o nosso preenchimento do diário, né? Que nós já falamos um pouquinho sobre ele, então nós só vamos dar aí o lembrete, né? A organização dos conteúdos, né? Ele serve aí para estar assegurando, né, a aplicação dos conteúdos bem definidos conforme a proposta pedagógica da SEDUC, a distribuição também desse planejamento das avaliações que orienta, que traz estratégias e realizações do registro dessas avaliações, né, garantindo também que essa avaliação continue de forma equilibrada ao longo de todo o componente curricular. Então, é bem organizado, tudo bem equilibrado. Tá certo? Isso mesmo. Só reforçando, né, que nós, do monitoramento, nós também usamos esse CSA para fazer o acompanhamento nosso, né? Cada um de nós somos responsáveis por um determinado número de município que tem determinado número de turma. Então, todas as vezes nós vamos lá no Diário Digital e a gente verifica qual é o percentual de lançamento de cada município, de cada turma. E nós sempre estamos sendo guiados pelo esse cronograma de sequência de aula. Isso. Então, por isso a gente reforça que vocês, enquanto professores, estejam com esse documento na mão de vocês diariamente. Okay? Ele vai no pacote didático do componente curricular, né? No início, né? Dias antes do início, Keila? Isso, eles colocam, né, os professores, aliás, os nossos pedagogas, eles sinalizam, né, a produtora. Aliás, a nossa equipe de estúdio, eles mandam o pacote todo, né, didático, geralmente com 5 dias antes, né, uma semana antes, vocês já estão recebendo aí no e-mail da turma o material. Então, vocês já vão ter acesso a tudo isso, ao CSA, ao calendário da série, tudo isso. Mas elas vão abordar melhor amanhã. E é importante, né, Keila, que dá para eles se organizarem, né, para os alunos estudarem, fazerem uma forma de organização, de dinamizar os momentos de estudo com os alunos, e esse documento ele é fundamental para estar na mão do professor, assim como ele é fundamental para nós enquanto que fazemos o monitoramento dos lançamentos dos municípios, ok? Verdade. Então, gente, espero que não tenha dúvidas em relação, mas se tiver, é só acionar. Nós temos mais um tópicozinho que é em relação aí a importância do cronograma de sequência de aula, que já foi mencionado pela nossa professora Socorro, certo? Nós vamos para mais uma temática, que é aí o nosso diário digital físico, né, na EJA. Nós vamos precisar retomar, né, aquele diário físico. Quem é professor mais antigo lembra, né, que nós fazíamos ali manual, tínhamos aquele diário. E no ano de 2025, a educação de jovens e adultos no CEMEAN, ela será ofertada por semestre, né? Ela vai aderir aí, está a SEDUC, né? A SEDUC já trabalha assim, então agora nós estávamos nos organizando para aderir, né, ficar igual a toda a rede, e finalmente nós conseguimos, graças a Deus, né? É um salto que nós demos aí, mas por enquanto esse lançamento ele será na modalidade aí de diário físico, né, professora Socorro? Isso mesmo, porque o sistema do diário ele ainda não está preparado para receber essa nova organização, essa nova estrutura de lançamento do EJA nesse modelo que vai ser ofertado nesse ano de 2025. Isso. Mas aí como é que vai ser? Calmem, tá? Vocês vão receber todas as orientações durante o ano todo, tá bom? Não se preocupe, mas a princípio é
importante vocês saberem isso, que ele vai ser uma ficha, nós temos aqui, olha, pode passar a próxima, é uma ficha de frequência, né, e também de lançamento de notas, vão ser duas, na verdade, né, ficha de frequência e outra de notas, que o gestor, ele vai receber e vai estar aí passando para vocês realizarem esse lançamento. Nós do CEMIAN também vamos disponibilizar um modelo de ficha de frequência para esse registro. E ele vai vir junto lá com o pacote didático, professora Socorro, lá junto com o material do e-mail da turma, tá? Então, atenção com esse preenchimento, é aquele preenchimento, né? Evitar rasuras, caneta azul. A ficha ela deve ser preenchida com atenção, garantindo aí a inclusão dos dados de frequência de todos, tá bom? Lembrando que nossos alunos, né, da EJA Médio fazem parte aí do PED-MEI, então eles precisam ter esses lançamentos aí para eles participarem, certo? A importância da secretaria, né, professora Socorro? Sim, é isso mesmo, esse modelo ele vai ser encaminhado junto com o pacote pedagógico, ele vai ser encaminhado para as escolas, vai ser encaminhado para o professor, vocês vão preencher, o professor vai colocar o nome dos alunos, ele vai fazer esse preenchimento, o nome da escola, o nome do professor presencial, o ensino, né, o EJA, terceiro segmento, qual é a turma que está sendo trabalhada, a fase, o turno, o período do componente, né, o objeto de avaliação e o ano letivo. Tá? E o professor presencial vai fazer esse preenchimento à mão. Isso. Depois que ele preencher, ele vai encaminhar para o gestor da escola. O gestor da forma que for possível, né? Se der para ser presencial, ótimo. Se não der, ele vai escanear, ele vai tirar uma foto e vai encaminhar para o gestor da escola. Esse gestor vai fazer o lançamento dessas frequências e notas também, porque serão 2 formulários, né, Keila? O formulário de frequência e o formulário de nota. Ele vai fazer o lançamento no CIGEAN. É ele que vai ser responsável por colocar no sistema. Por quê? E qual é o prazo? O prazo para a entrega dessas frequências e notas é o mesmo do diário, 5 dias úteis após o término do componente curricular, tá bom? É importante, professor presencial, que vocês estejam atentos, porque nós estamos participando, nossos alunos participam do programa PED-MEI, né? E vocês sabem que, para muitos, essa bolsa que está sendo repassada pelo governo federal é fundamental. Então, a frequência, as notas, elas devem ser a frequência diariamente, como as colegas já falaram, e as notas até o 5º dia útil após o término da finalização do componente curricular, ok? Joia, então acredito que foi bem abordado, as dúvidas vão ser tiradas na interatividade também no dia a dia, né, prof? Sim. Gente, ontem nós falamos sobre um temazinho GLPI, né? Mas não se preocupem, porque ele é mais utilizado pelos gestores, né? Para estar fazendo aí solicitações. Mas eu vou mostrar para vocês como é o site, né? A gente pode mostrar rapidamente. Esse aqui é o GLPI, esse é o site deles, tá bom? É servecost.seduc.am.gov.br. É uma plataforma aí de acesso para vocês estarem realizando aí alguma solicitação, né, professora Socorro? Sim, o GLPI, ele é um programa de gerenciamento livre para plataformas de informática, né? E a secretaria, ela otimizou para ser usada para atendimento da nossa demanda. O que é esse atendimento? Justamente para diário, para CIGEAN, para problemas nas antenas, nos kits salas. Então, foi otimizado para nós. Isso, é aquela famosa abertura de chamado, né? Sim. E aqui, por isso, a importância do e-mail institucional do professor. Você vai aqui, ó, logar com o e-mail institucional. Você vai clicar aqui e aí vai fazer o seu login, tá bom? Você vai, no caso, colocar aqui, eu já fiz o meu, né? Porque ele já está conectado, e aí já está salvo, e aí você vai digitar a mesma senha também do seu e-mail institucional, tá bom? Então, por isso, a importância do e-mail institucional. Certo? Isso, e a interface do aplicativo, ele é muito intuitiva. Você, no banner que está centralizado aqui no lado esquerdo, você tem todas as opções, você clica e você vai descobrindo. É bem facilzinho de abrir chamado e fácil também de fazer o acompanhamento da abertura do chamado. Isso, aqui é por dentro dele, tá? Eu acabei saindo aqui, mas já voltei. Opa, aqui é
aonde vocês vão vir, tá bom? E aí é só aqui, ó, criar um chamado, tá certo? É bem simples, mas como nós Isso. mencionamos, né, é mais utilizado mesmo pelos nossos gestores aí, para estar realizando aí a solicitação, né, de vocês, certo? E aí nós temos a funcionalidade que a professora Socorro abordou, bem abordado para nós, né? Ele soluciona problemas de acesso, diário digital também, equipamentos, dentre outros. E nós temos uma mensagem, né, professora Socorro? Sim, nós temos uma mensagem. Lembra que ontem, no primeiro dia, foi colocado para vocês um vídeo? Acredito que vocês tenham assistido, né? A temática daquele vídeo, ele se sentia perdido, não tinha para quem recorrer, como é que ele ia ligar um computador, então teve muitas dificuldades. Então, fazendo esse leque com a temática do vídeo, e agora, finalizando a nossa jornada da coordenação de monitoramento, a gente deixa essa frase para vocês aí. Isso, gente. Olha, com dedicação, comprometimento e parceria, o ano de 2025 será marcado por conquistas e avanços. Estamos à disposição para apoiar e caminhar juntos rumo ao sucesso, como a professora Andréia colocou também muito bem, né? E mais uma mensagem. E a mensagem é: a melhor parte do trabalho em equipe é ter sempre alguém com quem contar. Margaret Kert, muito bem. Um abraço.